Olá, meu nome é Manuel Franklin, eu sou juiz de direito aqui no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Sou pós-graduando em Direito Animal pela Escola da Magistratura Federal do Paraná e também sou professor de Direito Animal na Escola Superior da Advocacia aqui no DF. Bem, nós vamos falar aqui sobre o crime de maus tratos a animais na prática forense. Como funciona isso? Nós vamos dividir o tema em dois subtemas, digamos assim. O primeiro vai desde a fase de autuação do infrator, do criminoso, a produção de provas e vai até o final do TCO, do termo circunstanciado de ocorrência ou inquérito policial, conforme o caso. E a segunda parte vai ser a partir da audiência preliminar para a oferta da transação penal ou da própria persecução penal, após recebida a denúncia do órgão do Ministério Público. Pois bem, como os senhores já viram, o direito animal ele surgiu da Constituição Federal, artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º, que protege os animais da crueldade humana. Então aí os animais passaram a ser defendidos não mais pelo direito ambiental, não mais por fazerem parte de um ecossistema, mas sim simplesmente por existirem, por terem a capacidade de sofrer. E essa capacidade que os animais têm de sofrer, tanto fisicamente quanto psicologicamente, ela já foi definitivamente provada por um congresso de cientistas em 2012, na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. E esses cientistas, após um trabalho muito grande, muito aprofundado, neurológico, eles concluíram que os animais têm consciência, ou seja, cada um se vê individualmente no mundo e tem senciência. Eles podem sofrer emoções também, emoções boas, né, alegria, êxtase, como também emoções más, emoções ruins, como tristeza, depressão, tédio severo, angústia, pânico. Então, a partir desse conhecimento científico, hoje nós podemos afirmar que o direito animal ele é um ramo do direito como outro qualquer. Pois bem, como isso aí funciona? O artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º, ele tem duas eficácias, a eficácia civil e a eficácia criminal. A eficácia civil ela é uma norma de eficácia plena, porque não precisa de nenhuma outra norma que a complete. Mas, na parte criminal, qualquer norma constitucional, por exigência da própria Constituição Federal, no artigo 39, artigo 5º, inciso 39, que fala que não há crime sem lei anterior que a defina. Então, a norma na parte criminal, ela tem uma eficácia contida, que essa eficácia só foi liberada com a publicação da Lei 9.605/98, que é a que nós vamos estudar agora, especialmente o artigo 32, que é o que cuida de crime de maus tratos a animais. Bem, a primeira coisa que nós temos que dizer, embora possa parecer óbvio, é que essa lei é uma lei criminal, não é uma lei ambiental, é uma lei criminal, ou seja, a competência, a primeira grande consequência dessa natureza é que a competência para legislar sobre direito criminal ela é exclusiva da União. Está no artigo 22, inciso 1º da nossa Constituição. Pois bem, a segunda coisa importante a dizer sobre esse artigo 32 é que ele é amplo, ele abrange todos os animais que estão em território nacional, e não somente os animais silvestres, como muitos pensam. Essa lei expressamente se refere aos animais silvestres, aos animais domésticos e aos animais exóticos. Silvestres são aqueles que fazem parte da nossa fauna, vivem livre na natureza. Domésticos são aqueles que desenvolveram uma relação com o ser humano, geralmente cães e gatos. E os exóticos são aqueles animais que vêm de outras faunas, como leão, chimpanzé, tigre, são animais que não pertencem à nossa fauna. Estão sofrendo aí nos nossos circos, muitas vezes também nos nossos zoológicos. Todos esses animais que estão em território nacional, eles têm a proteção da nossa Constituição. Pois bem, e a outra coisa muito importante também sobre esse artigo 32 é que ele é uma norma penal de tipo penal aberto. O que significa isso?
Significa que é uma norma que ela é completa, ela tem eficácia plena, ela se basta em si só. Ela não precisa de nenhum outro complemento, nem legislativo e nem normativo. Ela se basta, mas ela necessita de um esforço de interpretação a cada aplicação, a cada caso concreto que é apresentado, o que é muito comum em direito. Um exemplo, por exemplo, vamos para entender melhor dizer o que é tipo penal fechado. O homicídio. O homicídio é um tipo penal fechado porque a morte é um fato, não há nenhuma interpretação possível. O organismo para de funcionar, ocorreu a morte, já tem elementado o crime de homicídio. Agora, se falarmos de homicídio culposo, aí já é uma norma de tipo penal aberto, porque não basta só a morte do agente. O juiz tem que perquirir se houve culpa nas suas modalidades de negligência, imprudência ou imperícia. Então isso é muito comum no direito, normas de tipo penal aberto. Isso aí não quer dizer em definição, isso aí é uma natureza, é uma característica do nosso direito, que o direito é uma ciência humana, uma ciência social, ela não consegue abarcar todas as hipóteses que possam surgir. Um outro crime muito conhecido também de tipo penal aberto é o crime de estelionato. Ou seja, mediante artifício ardil, alguém consegue induzir outra pessoa a lhe dar uma vantagem indevida. O que é artifício ardil ou outro meio fraudulento? É o caso concreto que vai dizer, mas não quer dizer que essa lei seja incompleta. Muita gente confunde tipo penal aberto, que é o caso do artigo 32, com norma penal em branco, que é aquela norma que essa sim realmente precisa de uma complementação, como é o caso da lei antidrogas. O artigo 33 da lei antidrogas, ele é complementado por uma portaria do Poder Executivo, da Anvisa. Se a Anvisa um dia resolver retirar alguma determinada substância daquele rol de substâncias entorpecentes, não será mais crime usar ou portar aquela substância. Mas não é o caso do tipo penal aberto. O tipo penal aberto ele não precisa, vou repetir mais uma vez para que fique bem claro, o tipo penal aberto ele não precisa de nenhum complemento. E é o caso do artigo 32 e vários outros dispositivos do nosso Código Penal. Então vamos aqui à prática forense. Bom, o advogado ele tem que atuar, na minha opinião, desde a fase pré-processual. Não adianta esperar o processo chegar à justiça, porque naquela fase pré-processual é que são produzidas a maioria das provas. Essas provas, as provas testemunhais, elas são repetidas em juízo, mas aquelas provas periciais, né, documentais, elas só podem, tem certas provas que só podem ser feitas naquele momento inquisitorial. Então é importante que o advogado atue desde essa fase. Essa é a primeira parte do nosso curso. Bom, eu já falei que o artigo 32 é uma norma de tipo penal aberto, mas existem critérios, né, para auxiliar o intérprete a aplicar a lei em cada caso concreto. A lei não precisa de nenhum complemento, mas existem técnicas que vão auxiliar o intérprete na aplicação, na interpretação da lei em cada caso concreto que for apresentado. E esse critério mais importante, inclusive, que é usado pela perícia em medicina veterinária, é o critério das 5 liberdades, que ele surgiu na Inglaterra e fala que para o animal ter bem-estar, ou seja, não estar sofrendo maus tratos, ele tem que ser respeitadas, observadas 5 liberdades, todas as 5. Se uma delas faltar, o animal está sofrendo maus tratos. A primeira delas é a liberdade fisiológica, que é a liberdade de fome e de sede, né? Um animal não pode sentir fome e sede, logicamente. A segunda liberdade é a liberdade psicológica. Essa é um pouco mais difícil de ser aceita pela nossa sociedade antropocêntrica, que ainda considera os animais como uma coisa, um ser inferior ou uma coisa. Mas, como eu já falei antes, ela foi provada. Sem ciência animal, o animal pode sentir emoções, tanto boas quanto ruins. Então, a segunda liberdade é a liberdade psicológica. Ou seja, o animal tem que ficar livre do estresse, do medo e da angústia. A terceira liberdade é a liberdade sanitária. O animal tem que ficar livre da dor, dos ferimentos e das doenças. A quarta liberdade é a liberdade ambiental. O animal tem que estar livre de desconforto. Ele tem que ficar num lugar que ele possa, ao menos, se movimentar um pouco. Não pode ficar com os movimentos restritos. E a quinta e última liberdade é a liberdade comportamental. O animal tem que estar livre para expressar o seu comportamento natural. Bom, o que o Conselho Federal de Medicina Veterinária faz na sua resolução 1236
2018. Ele simplesmente funde a liberdade psicológica com a liberdade comportamental e chama de indicador comportamental. Então, para o PPB, o Protocolo de Perícia em Bem-Estar Animal, que o Conselho Federal de Medicina Veterinária usa, teremos, em vez de 5 liberdades, 4 indicadores, mas a base teórica é a mesma. Bom, e o que acontece, então, essa resolução 236 também, ela fixa, no seu artigo 5º, 29 hipóteses de maus tratos a animais. E, muito bem, deixa essa normatização aberta. Ou seja, além desses 29 tipos penais, de maus tratos, também podem haver mais. Então, ela mantém a tipicidade aberta em relação aos maus tratos a animais. E essas liberdades ou esses indicadores que o operador do direito vai analisar. E quem primeiro tem o contato com o crime de maus tratos é a autoridade policial, é um policial militar ou policial civil que vai atender aquela ocorrência. Então é muito importante que o advogado já esteja no momento, no local, para poder orientar o policial como produzir aquelas provas importantes que vão se constituir no corpo de delito indireto, que está no artigo 158 do Código de Processo Penal. Lembre-se que o crime do artigo 32, infelizmente, ainda é um crime de menor potencial ofensivo. Então não há perícia. O que há é o exame de corpo de delito indireto. Às vezes há perícia, quando o delegado, a autoridade policial pede, mas em geral não há. Então, é um crime de menor potencial ofensivo, vai valer o corpo de delito indireto, ou seja, não aquele feito no corpo do animal, mas aquele feito no momento da apreensão, fotos, vídeos e prova testemunhal. Geralmente os vizinhos, aquelas pessoas que chamaram, que já vêm observando aquela situação há muito tempo, elas são muito importantes nesse momento. E também algumas maneiras de produzir prova. Por exemplo, se o animal está com score corporal muito baixo, ou seja, em pele e osso, os ativistas costumam levar comida, dar comida e filmar para mostrar o comportamento daquele animal, para mostrar que ele não está doente, como geralmente os tutores alegam, que não está comendo porque está doente, não. Pede-se as receitas, logicamente, pede-se a alimentação especial do animal, mas também se dá alimento para ele naquele momento para que ele demonstre que ele está com fome, que está desesperadamente com fome. Isso é um caso muito comum, a privação de alimentos no crime de maus tratos aos animais. É importante também tirar muitas fotografias, muitos vídeos e também conseguir testemunhas. Outra coisa muito importante é levar o animal para o atendimento veterinário. Isso tem que ser prioridade, porque é uma vida, é um ser que está sofrendo. Então, geralmente existem pessoas que são voluntárias, ativistas ou mesmo vizinhos, que se prontificam a serem fiéis depositários desse animal para encaminhá-los a um atendimento veterinário. O Estado não tem nenhuma política de recolhimento desses animais. O Centro de Controle de Zoonoses, ele não serve para esse fim. Ele serve apenas para animais doentes, não animais maltratados. Também não tem estrutura para isso. As estruturas dos Centros de Controle de Zoonoses, em geral, são muito precárias. Então, na verdade, o Estado tem que se valer do trabalho dos ativistas, dos advogados, dos vizinhos, dos protetores. E essa pessoa, ela é nomeada depositário fiel. Essa apreensão do animal ela está prevista no artigo 25 da Lei 9.605/98 e a nomeação de fiel depositário ela está prevista no decreto que regulamenta essa lei, o decreto 6.514/98, nos seus artigos 105 e 106. Dessa forma, a fase pré-processual estará pronta. A suficiente prova para que, em juízo, o Poder Judiciário e o Ministério Público possam tomar as providências cabíveis. Bem, no momento é isso, encontro vocês na segunda parte, na parte processual. Muito obrigado.